Que Ele seja o nosso maior amor. Amém? Me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Amém? Aplauda o nosso Deus. Que Ele seja de fato o nosso maior amor. Aleluia. Hoje de manhã, Jéssica fez uma pregação falando bastante sobre Jesus, né?
sobre ele ser o Filho de Deus, ele ser o próprio Deus, mas mesmo assim ser humilde, abrir mão daquilo que ele tinha, daquilo que ele era, para morrer na cruz por nós. Que nós venhamos a lembrar sempre que o Filho de Deus não foi qualquer um que veio por nós, foi o próprio Deus, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Você pode fechar os teus olhos. Sobre essa rocha, a igreja está. É sobre esta rocha que a tua igreja precisa estar. Oh, Jesus. Precisamos, Senhor, te oferecer o nosso melhor. Precisamos te entregar tudo que temos, tudo que somos, para escrever a tua história nessa terra, Deus. Como igreja, o Senhor nos chamou, cada um realizando a sua parte, cada um realizando a sua tarefa. Todo o corpo bem ajustado. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo aqui nessa terra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina até um dia que nós vamos nos encontrar contigo. Nos prepara. Nos corrige. Nos exorta, nos mói, nos destrói, Senhor. Faz conforme o teu querer. Para que naquele grande dia nos acheguemos a Ti. E vamos nos curvar diante de Ti. E o nosso coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Vamos estar contigo. O que vivemos aqui é um momento, é um tempo que vai acabar. Mas o que escrevemos aqui é para a eternidade. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao
Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Jesus. Que o teu nome seja louvado, Deus, na nossa vida. Possamos louvar o teu nome com as nossas escolhas, com os nossos planos e objetivos, Deus. Com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com aquilo que nós aprendemos. Que tudo seja para louvar o teu nome, porque o Senhor nunca nos deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, como voltarei, pois perto estás. Eu não temerei pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, está vindo ao coração que espera, e haverá um fim, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei oh, não.
me deixou, quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade, toda paz. Oh, não, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Te louvamos, Deus, te adoramos. O Senhor sempre esteve conosco. Amém? Pode sentar no teu lugar. Fique à vontade nesse momento aí. Vou passar a palavra para o Maurício. Crianças, podem seguir as profs. Onde é que tá as profs? Tá ali. Ah, é a Kelly. Tem uma aqui, outra ali no meio. A Laura. Amém? Boa noite, pessoal, tudo bem? Coisa boa. Estamos naquele momento do retiro que a gente fica pensando: por que eu não dormi de tarde? Por que eu joguei futebol? Né? Não tem? Por que eu peguei tanto sol? Mas preciso dizer para você, né? O calor deu uma amenizada, né? Ou é impressão minha? Tomara que o temporal não nos leve daqui, né? Mas acho que não, né? Acho que a parte pior aí, se estava feio o tempo, já deu uma melhorada, né? Glória a Deus, irmão. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, agora do retiro? Não, do retiro hoje? Não, né? Todo mundo estava aqui ontem ou estava hoje de manhã, pelo menos, né? Chegou agora só hoje? Não. Ok. Beleza, é bem bom, cara, que a gente pode ir na sequência dando continuidade. Não que a gente não gostaria que viessem pessoas só hoje, né? Mas é legal que a gente pode ir na sequência dando continuidade, né, ao que a gente tem feito. Um recado importante aí, né, gente? Tu recebeu a resposta da Dê? Não? A Dê saiu hoje de tarde com o Dom, que ele bateu com a cabecinha ali na piscina. Ela foi levar ele ali no hospital. A gente está aguardando. Fez uma toma, mas ele está, enfim, está melhor. Está aqui minha toalha aqui, ó. O que veio hoje, mãe? Hoje é dos animais felizes, né? Está aqui. Bueno. Então, né, estendemos a nossa oração aí também pela vida do Dom, para que ele passe bem, que fique tudo numa boa, né? Acidentes acontecem, estava todo mundo ali junto, enfim, ele acabou batendo a cabecinha na borda da piscina, né? Mas é mais para descargo de consciência, tá bom? Para ver se está tudo ok. Fora isso, você está gostando do retiro, irmão? Estão gostando? Né? Ah, Maurício, mas é que podia ser melhor. Claro que podia ser bem mais caro também, né? Mas é o que dá, né, irmão? A gente faz para ficar equilibrado, né? A comida tá boa, irmão? Hã? Nós vamos bater a meta. A meta é 5 quilos a mais no final do retiro. Né? Essa é a meta. A meta é 5 quilos a mais no final. Que comida boa. Não sei o que acontece. Mas no retiro parece a comida melhor ainda. Eu já estou acostumado a comer a comida do pessoal aí, né? Mas é show de bola. Acho que está tudo bem.
Tá conversando. Como é que foi o teu momento de hora silenciosa? Foi legal? Foi legal? Né? Se reuniu com o pessoal, foi bem interessante, né? Nos reunimos, eu reuni com um grupo bem atuante, conversamos bastante, foi bem interessante. Espero que amanhã seja tão proveitoso quanto, né? Bueno, povo de Deus, vamos orar? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, bora lá. Meu Deus, meu Pai, Tu sabes, Senhor, que a expectativa é sempre muito grande, Pai, para os retiros. A expectativa dos louvores, a expectativa da convivência com os nossos irmãos, Pai, a expectativa de dias bonitos, Pai. E tudo isso Tu tens superado, Senhor, as nossas expectativas. Tu sabe que nesse momento agora, o domingo, a pregação do domingo, Senhor, que sempre diz respeito ao tema central da mensagem, do objetivo do retiro, sempre eu crio, Senhor, sempre uma expectativa muito grande. Dessa vez, Senhor, eu te peço que essa seja talvez a mensagem mais leve para todos nós aqui. Porque é uma mensagem, Senhor, que fala com aquilo que eu tenho certeza que todos nós sonham viver. E que possamos estar com o nosso coração, nossa mente aberta a viver e a entender tudo isso que Tu tem para nos ensinar, Senhor. Me usa, Pai, como Teu servo, Senhor, porque é só isso mesmo que eu sou. E que a gente possa, Senhor, no final desse texto de hoje, dessa mensagem, desses textos que nós vamos ler, termos uma plena transformação do nosso entendimento. E que nessa jornada, nessa caminhada que está começando, possamos sair hoje mais uma vez, dando um fim útil para aquilo que Tu tem te sacrificado para nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Povo, abre comigo aí a Bíblia em Mateus 16, versículos do 13 em diante. Vamos ler o nosso tema central. Essa aguinha aqui é minha? É seminova? É? Zero? Essa era a tua, Felipe? Fala mal. É água, tranquilo. Mateus 16, versículos do 13 em diante. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, hoje nós lemos até o final, dessa passagem aqui importante na história de Jesus, recapitulando rapidinho para você se dar por conta de tudo que está acontecendo. Nós estamos exatamente no meio entre o Sermão do Monte e a crucificação de Jesus. Jesus, ele havia multiplicado pães pela segunda vez. Ele vai para Magdala, onde os fariseus pedem a Jesus um sinal. E Jesus fala que o único sinal que ele daria seria o sinal de Jonas, ou seja, que ele depois de 3 dias também viria do coração da terra e se ressurgiria dentre os mortos. Os discípulos começaram a se preocupar sobre a falta do pão, porque eles não teriam levado pão na sua jornada. E Jesus chamou a atenção deles, os repreendendo, porque eles entraram numa discussão a respeito disso, os repreendendo dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Causou um problema
entre os discípulos que pensavam, mas por que Jesus está falando de fermento, de pão? E Jesus explicou, mas vocês não ficaram comigo durante esses 3 dias e o pão foi multiplicado, por que agora pensam a respeito de pão? Não é sobre isso que eu estou falando, e sim sobre a doutrina dos fariseus. Tenham cuidado para não seguir a doutrina dos fariseus, a doutrina da vaidade, a doutrina da aparência, a doutrina da religiosidade. Então eles partem para Cesareia de Filipe, aquela cidade localizada aos pés do Monte Hermon, o monte que mais tarde nós vamos ver, que nós vimos ontem, né? Enfim, que foi o monte onde ocorreu a transfiguração de Jesus. E aos pés do Monte Hermon, na cidade de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E eles trazem a conclusão das pessoas que seguiam Jesus, dizendo que Jesus seria um dos profetas, ou Elias, ou João Batista. E cada um desses pontos nós tocamos ontem na nossa mensagem, como você estava aqui, você sabe do que eu estou falando. E Jesus olhou para eles novamente e perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Dividindo o que os outros pensam, e vocês que estão intimamente ligados ao Mestre, vocês que têm passado por um processo de transformação diária, têm acompanhado tudo o que tem acontecido, e vocês quem dizem que eu sou? Então Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele afirma a Pedro: bem-aventurado és, Simão, filho de Barjonas. E diz: tu és bem-aventurado, porque essa revelação, ela não foi algo que veio de carne e sangue, ou seja, não foi argumento dos homens, mas sim, foi algo que veio por revelação direta de Deus, do Pai que está nos céus. E quando Jesus falou isso, ele olhou para Pedro e disse: tu também és, assim como tu disse que eu sou, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E chegamos ontem a essa afirmação e a importância dessa afirmação, que traz como o propósito da igreja a afirmação de Pedro, dizendo o seguinte: quando reconhecemos quem é o Filho de Deus, através de uma transformação que acontece dentro dos nossos corações, através de um milagre, através de uma transformação que vem pelo Espírito de Deus que nos convence, essa transformação, debaixo deste fundamento dessa transformação, nos faz unido e ligado com Jesus, que é sim a pedra fundamental, dito pelo próprio Pedro. E dito que Jesus é a pedra fundamental, ou seja, é a rocha onde está fixada a grande construção da edificação da igreja do Senhor, também o fundamento dos apóstolos, ou seja, tudo aquilo que eles assim ensinaram, constrói acima disso uma igreja, ou seja, uma reunião das pessoas que foram chamadas para fora da realidade desse mundo, sobre um propósito de viver essa verdade, a verdade da revelação de que Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer salvação e redenção àquele que está perdido, àquele que estava condenado desde a fundação, mas também ouviu da promessa que haveria o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E sobre essa promessa a igreja é fundada. Com base nessa verdade nós crescemos, com base nessa verdade nós nos reunimos, com base nessa verdade a nossa esperança se renova. Mas eu pergunto para você, se esse é o propósito da igreja, apresentar para a humanidade a salvação, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo a morte já não encontra mais vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ou seja, onde nós estamos nesse processo, como propósito
da nossa vida, nos vemos como igreja, aqueles que foram salvos, remidos por Jesus, e que não temem mais a morte nesse mundo, porque nós não temos mais a quem temer, como diz o apóstolo Paulo, mas se o Senhor é por nós, a quem temeremos nós? Você entende? E debaixo dessa verdade, com esse propósito, como nós ouvimos hoje de manhã pela Jéssica, nós precisamos entender que dentro dessa construção, cada uma das partes unidas, totalmente ligadas, fixadas em harmonia, convivendo como corpo, nós fazemos parte de um segmento, de um organismo vivo, que reflete, que apresenta, que remete ao caráter de Cristo. E enquanto nós, diante de uma natureza, de um caráter adâmico, de um caráter da natureza humana que temos, que nos impulsiona a querer ser servido, nós entendemos uma nova vida em quem nós estamos fundamentados, que nos diz que nós é que temos que servir, e esse é o caráter de Cristo, porque Ele abriu mão, se desempoderou de tudo que era, para viver como Filho de Deus, sim, entre nós, porém, sem usar de nenhum privilégio. E assim nós nos achegamos para hoje, na minha última mensagem, que eu prometo ser bem curta, meu irmão. Será? Eu acho que vai. Pelo menos escrevi menos hoje. Nós vamos falar sobre uma responsabilidade. É difícil falar sobre a responsabilidade da igreja, porque a responsabilidade da igreja é refletir a Cristo. E refletir a Cristo é muita coisa, é muito grande. Então não tenho a pretensão de chegar em todos os pontos, mas eu quero chegar em um ponto principal. Jesus disse para Pedro: eu lhes darei a chave do reino dos céus. Meu irmão, deixa eu abrir aqui, quando diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, bota para mim, Joãozinho, 1 Coríntios 15, 51, 57, aí, eu acho bem interessante esse texto, que ele cita, né, onde está a morte e a tua vitória, cita Oséias 13, ele diz o seguinte, bota aí, João, 1 Coríntios 15, 51, os outros eu tenho tudo marcado aqui, não vou ficar te oportunando. Pode botar assim vários no mesma coisa, fica melhor para mim. Aí, ó. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Segue. E quando esse corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Meu irmão, é preciso a gente fazer essa pequena transição. É preciso a gente entender que estamos fundados em uma verdade. A verdade de Cristo que nos aponta para a cruz. Mas quando a gente fala disso, isso é uma coisa muito comum da gente falar todo dia. Mas o que isso representa? O que isso representa? Isso representa que a esperança que nós temos é que sim, quando esse corpo corruptível perecer, ele dará lugar a um corpo incorruptível. Ou seja, nós vivemos, eu estou falando muito ou seja hoje, né? A partir de agora, chega. Ou seja, quando esse corpo incorruptível tiver lugar na nossa vida, esse corpo mortal
dá lugar ao corpo imortal. Esse processo de transformação que nós vamos viver é que nos dá esperança. Quem aqui já perdeu alguém que ama? Levanta a mão. Você amava muito essa pessoa? Você sente falta dessa pessoa? Quem sente falta dessa pessoa todos os dias? Levanta a mão. Eu sei que é isso, mano. Quando a gente sente falta de alguém todos os dias, quando a gente abre a janela da casa, quando a gente pega e entra no carro e liga o carro e sai, a gente olha para a rua, olha para o sol nascendo, a gente olha para a nossa vida, a gente pensa, por que eu não estou mais com quem eu amo? O que aconteceu para que houvesse essa ruptura? Por que eu não posso estar aqui mais e viver a minha vida diante dos olhos daquelas pessoas que eu amo tanto? Essa realidade é dura. E você que ficou com a sua mão levantada, porque você que não sente falta todos os dias, é porque talvez essa pessoa não era tão próxima assim, quanto das outras que sentem falta todos os dias. Eu quero dizer que a única esperança que você tem, meu irmão, a única esperança que você tem, de nesse breve pedaço de tempo que nós temos nesse mundo, você suportar a sua saudade e encontrar com essa pessoa novamente, a única esperança que você tem é crer que Jesus conquistou não só a morte, mas também a vida eterna. E você entende isso? Quem a gente acompanhou aqui na nossa jornada, a gente já perdeu muita gente juntos aqui, né? Já vivemos muito luto na nossa igreja. Mas chegará o dia que as pessoas que estão aqui não estarão mais aqui. Nós não estaremos mais aqui, outros estarão aqui tocando esse barco. Mas a nossa grande esperança é entender que esse corpo aqui, cheio de falhas, mortal, ele vai dar lugar àquele que é imortal. E quando isso acontecer, a nossa vida precisa celebrar a conquista que foi de Jesus naquela cruz. Você entende? Quando a gente diz, onde é que está a morte, a tua vitória? Quando a gente perde alguém que a gente ama e sabe que um dia nós vamos nos encontrar, a gente pode dizer o seguinte, não, eu fui afastado dessas pessoas por um breve pedaço de tempo, mas a eternidade nos aguarda. Por isso, onde está a morte, a tua vitória? Não vem com teu aguilhão, ou seja, não vem me espetar, fazendo com que eu sofra nesse tempo, porque não há poder nesse aguilhão. Você entende isso, irmão? Sim. Porque essa é uma das bases da nossa fé, é em cima disso que a igreja está fundada. Você entende isso, irmão? Por isso, quando ele termina de dizer isso, ele diz, eu vou lhes entregar a chave, eu entrego para ti, Pedro, e é para Pedro que ele entrega, eu entrego a chave do reino dos céus. E aí é a transição. Quando ele termina de falar a respeito da morte, ele passa a falar o seguinte, não se preocupe com a vida e a morte nesse tempo, porque as portas do inferno aqui é as portas da morte, do Hades, não é o inferno e o governo dos principados e potestades e o que mexe nesse mundo, mas não é o poder do inferno a respeito da morte. E aí, ele sai disso e diz o seguinte, você não precisa se preocupar com o que vai acontecer depois. Eu quero que você entenda e te entrego agora a tua responsabilidade como igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Está cansado, irmão? Está com soninho? Tá? Se fosse a Jéssica nesse momento, ela mandaria você levantar e fazer um alongamento. Mas eu não sou tão habilidoso assim, né, mano? E não vou pedir para tu vir aqui fazer isso também. Deixa o irmão dormir um pouquinho, deixa, não tem problema. Não é nada de tão novo assim. Mas eu quero te dizer o seguinte. Quando ele fala que ele vai entregar as chaves do reino, as chaves do reino dos céus, ele faz menção à chave de Davi, mencionada em Isaías 22, e mencionada também em Apocalipse 3, versículo 7, quando
João fala a respeito da carta enviada à igreja de Filadélfia, que faz uma referência a uma espécie de mordomia, não mordomia de ficar, atirado, mordomia, que é o exercício de ser mordomo, de cuidar de algo que não é seu. Você entende isso? Sabe? Como uma zeladoria, como eu cuido de algo que não é meu, como aqueles trabalhadores que iam trabalhar na seara que não era sua, sabe? Que lhes foi entregue a responsabilidade de algo que não é seu. É exatamente isso, essa é a referência dessas chaves. A chave do reino dos céus diz respeito à responsabilidade que nós temos como igreja em pregar a mensagem do Evangelho. Ele está dizendo aqui, Pedro, eu vou te entregar a chave mais preciosa que pode existir, que é a chave que abre o reino dos céus para que as pessoas entrem. Porque a mensagem do Evangelho, essa que eu vou entregar para que tu pregue, ela dá possibilidade das pessoas acessarem ao reino, acessarem ao santo, acessarem ao santo dos santos. Essa chave é a chave que dá acesso àquilo que os nossos antepassados não tiveram acesso, somente através dos profetas, somente através do sacerdócio, somente através do sacrifício. Mas agora eu entrego para você essa chave. O Senhor dá para Pedro, e lembre-se que Ele dá para Pedro, mas o que Ele está fazendo para Pedro, Ele está fazendo para aquele que dá início à história da igreja, ou seja, Ele entrega para Pedro aquilo que nós alcançamos hoje. Nós não temos acesso, Maurício, eu estou com a chave pendurada no meu pescoço, pode passar. Não, Rafa já não. Vai depender de hoje de noite que eu vou dormir do lado dele lá, se ronca, não ronca. Aí vai entrar, imagina passar uma eternidade dormindo com o cara roncando. Não. Porque tem gente que pensa que a igreja tem esse tipo de poder. Você me entende? Mas o que ele está falando é o seguinte: eu estou te entregando a responsabilidade de anunciar essa verdade que preencheu o teu coração. E esse preencher o coração, nós vamos chegar nisso, fala a respeito de plenitude, de ser pleno, plenamente satisfeito, estar completo, ser um bem-aventurado, aquele cuja felicidade de viver as coisas do céu não podem ser afetadas pelas tristezas e mazelas desse mundo. Nós estamos falando disso, de alguém que entendeu algo que vai mudar a sua vida para sempre, mas não vai fazer com que ele não cometa erros, porque Pedro continuou cometendo erros, para que você não tivesse a desculpa de dizer o seguinte hoje aqui: não, a Jéssica pregou aquilo tudo para mim, hoje eu descobri, eu sou do Adão, sou do time do Adão, não sou do time de Jesus. Não, mas eu gosto de ser servido, eu não tenho jeito. Quem estava aqui, viu, logo vai estar, nas redes sociais aí, no YouTube, a pregação. Não está ainda? Não, semana vai entrar. Então, o que eu digo? A gente via de regra, a gente ouve uma mensagem, estava na nossa hora silenciosa ali, falando com o pessoal, e diz, eu gosto de mensagem assim, não é mensagem que passa a mão na minha cabeça, mensagem que bota o dedo no meio da minha, bota o dedo na moleira, e chacoalha a minha vida. E eu combinei com a Jéssica, já que eu já estou meio calejado, deixa que ela xinga o povo essa vez, eu vou só aguinha com açúcar, o povo para cima, dá um glória, não. Então faceiro, irmão, tá? O retiro tem superado as minhas expectativas, então, não que elas tivessem, que expectativa, né? Mas, o que eu estava falando? Chaves do reino, A gente pensa que, enquanto responsável por dar acesso às pessoas ao reino dos céus, a gente tem, como igreja, a possibilidade de fazer algum tipo de acepção entre uma pessoa e a outra. É importante aqui, eu quero chamar você para ler junto comigo Mateus 23, 13, para você entender o contexto do contraste entre o que Jesus falava a respeito do fermento dos fariseus
e aquilo que ele viu ser apresentado em Pedro nesse tempo. Mateus 23, versículo 13. O famoso contraponto, a tese da antitese das bem-aventuranças, os ais. E diz o seguinte, é só o 13, é só o 23, 13, Mateus, ô João agora. Diz o seguinte: ai de vocês, esse ai aqui era uma forma que estava entre uma condenação, um lamento e a tristeza de Jesus ao falar a respeito deles. Ai de vocês, não era uma ameaça, entendeu, irmão? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha que louco isso! Nós estamos falando de um povo que detinha o conhecimento, detinha a chave que levava ao reino. E esse povo, ele fazia o quê? Ele não deixava as pessoas, ele fechava a porta e dizia: ninguém entra. E nós não estamos dentro. E aqueles que estão querendo entrar, eles impediam que eles entrassem. Por quê, irmão? Pelo mesmo motivo que fez Caim matar Abel. Enquanto não há alguém que faz o que é certo, tudo que está sendo feito errado não é colocado em evidência. Então, quando nós falamos que Pedro vai ter em suas mãos, a igreja tem nas suas mãos a chave do reino dos céus, está dizendo o seguinte: debaixo desse fundamento e dessa verdade, dessa transformação que acontece no coração, do quanto Pedro é Cristo nesse momento, do quanto Pedro está unido perfeitamente com Deus nesse momento, do quanto a igreja começa a ser edificada nesse momento, é impossível que essa chave seja usada para fechar o reino diante daquele que crê e daquele que tem vivido essa mesma verdade. Você entende isso, irmão? Sim. E como é que funciona isso, Maurício? Pedro, em Atos 2, Pedro teve a primeira experiência em pregar para os judeus depois, exatamente no momento e no dia de Pentecostes. Ele faz uma pregação pesada, dizendo para eles o quanto eles tinham condenado e matado o Filho de Deus. E naquela mesma mensagem, milhares de pessoas. Quantos foram os que se batizaram? 3.000? É isso? Ainda era menos do que os que comeram pão, mas tudo bem. 3.000 foram batizados. Se fosse pão, tinha mais gente, né? Porque é mais ou menos assim a regra. Mas depois dessa mensagem de Pedro, ele foi o primeiro a levar essa mensagem aos judeus. Ou seja, de maneira simbólica, de maneira simbólica, aqui, de maneira emblemática, aqui, Pedro abre as portas do reino e diz ao povo judeu: mesmo vocês tendo feito o que vocês fizeram, o reino dos céus é para vocês também. Creiam nesse que vocês mesmos mataram e tenham a vida. Mais tarde, lá em Atos 8, Pedro, mais uma vez, ele, depois de descobrir que Filipe começava um trabalho missionário na Samaria, ele vai junto com Filipe. E lá eles pregam, oram, intercedem pelas pessoas. O Espírito Santo se revela naquelas pessoas. Lembre-se, o povo samaritano era um povo que se dividiu politicamente, religiosamente do povo judeu. Era um povo rival, mas de uma religiosidade muito aproximada. Por isso que cada vez que faz menção entre vários povos, dizia assim: na Judeia, na Samaria e aos confins da terra. Porque era importante lembrar que Samaria não era Judeia, porém, Samaria também fazia parte daqueles que também receberiam. Porque ela também não era povo pagão, mas ela precisava ouvir. E Pedro vai lá e prega, e naquela cidade o Espírito Santo se revela e é derramado sobre aquelas pessoas depois que eles oraram por eles. Pedro também tem a primeira experiência. Inclusive,
Deixa eu ver se não estou falando bobagem. Inclusive foi na Samaria, e você vai se lembrar dessa história, se você já leu Atos, que tem aquele homem chamado Simão também, que é um mago, que fazia truques mágicos e era meio envolvido com mística, e ele vê a manifestação da oração de Pedro e o Espírito Santo se derramando, e ele tenta pagar para que Pedro faça isso por ele. Lembra dessa história? Foi nesse momento que acontece que Pedro vai lá e abre com a chave o reino dos céus para o povo samaritano. Mas agora ele chega em um centurião chamado Cornélio, e esse é muito importante para nós, porque o Cornélio na nossa vida representa onde a chave do reino dos céus, a chave do reino dos céus abriu essas portas para que nós acessássemos. Quando Cornélio recebe o dom do Espírito, quando Cornélio acessa o reino dos céus, as portas desse reino se abrem para todos nós, gentios, pessoas cuja nacionalidade não é judia. Nós não somos filhos de uma promessa de uma nacionalidade, mas filhos de uma promessa pela fé. E como filhos, não filhos diretamente de Abraão, mas filhos da fé de Abraão, nós acessamos também, como Cornélio e toda a sua família, em Atos 10, 15. Quando você também vai se lembrar que Pedro teve um sonho, e nesse sonho, como que um lençol cheio de animais e alimentos descia e subia, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: mate e coma. E ele disse: não posso comer nada que é impuro. Lembra disso, quem está lendo? E aí, Deus fala com ele dizendo o seguinte, como é que está? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E o que ele está falando ali? Nós somos os impuros. Não que ele vai nos matar e nos comer, mas nós somos os impuros. Nós somos aqueles que não deveríamos estar aqui. Estava falando com meu parceiro de quarto hoje sobre isso, a respeito do quanto é improvável que nós chegássemos aonde nós chegamos. E nós não chegamos em grandes lugares, mas mesmo assim era muito improvável. A gente vê tanta congregação fechando, tanta gente que não, parece que não desenvolve de forma nenhuma. E o quanto a gente tem lutado dia após dia. E mesmo assim, com trancos e barrancos, falhando com esse, com aquele, deixando a desejar. Mas ainda assim estamos aqui, irmão. 11 anos depois, entrando no ano 12 já. Ainda estamos aqui. Parece que foi ontem que estávamos reunidos em uma pequena barraca, em um estúdio, fazendo a Santa Ceia com um copo de 300 ml de suco e um pedaço de pão de casa. E a gente descobriu que precisava de mais suco, porque não tinha uma margarina no pão. Mas a gente pensou, é ceia nossa, a gente faz como a gente quiser. Improváveis, como Cornélio. Mas a igreja chegou até nós. A igreja chegou até nós. E quando você chegou a essa igreja, as portas do reino dos céus estavam abertas. Porque essa chave foi entregue à igreja. Você entende? Porque essa porta está aberta. Porque a mensagem do Evangelho ecoa e chega até o teu coração. E essa mensagem de esperança, essa mensagem que nos diz que há uma esperança, mesmo com as demandas, as mazelas, as dores desse mundo, mesmo com o sofrimento, mesmo com as dificuldades, mesmo com uma natureza que nos mantém inclinados na direção que nós não deveríamos estar inclinados. Com tudo isso ainda estamos de pé.
E se a tua vida ainda não está firmada na rocha que é Cristo, irmão, entenda, é pela misericórdia de Deus que o vento ainda não soprou para derrubar essa casa. E se ele vier e derrubar, irmão, lembre-se que a casa só é derrubada para que você, a partir de então, a construa novamente. E agora cave bem no fundo e firme esse fundamento na verdade. Firme esse fundamento na rocha. Firme esse fundamento em Cristo. E lembre-se que o fundamento, a viga, a base que chega até essa rocha em que você vai ser construído, é o sangue derramado dos apóstolos, é o sangue derramado dos que fundaram a nossa igreja. Não é esse pequeno grupo, mas a igreja que foi morta por leões, a igreja que foi queimada, a igreja que foi exposta, a igreja que se dividiu, a igreja que se corrompeu, porém ali alguns ainda clamavam e gritavam por justiça, e a mensagem se manteve, a palavra sobreviveu, a Bíblia passou por tantas histórias, mas mesmo assim, o nosso Senhor Deus permitiu que ela chegasse até nós hoje, para que tivéssemos acesso a essa verdade, para que buscássemos o fundamento daquilo que nós vivemos, para que a gente entenda com base no que tomamos as nossas decisões e o quanto não há justificativa para vivermos uma vida longe da verdade que encontramos na revelação da sua palavra. Nós temos diante das nossas mãos a verdade que traz para nós solução, direcionamento correto, aonde não há justificativa para vivermos uma vida inclinada para o pecado. Uma vida não só inclinada, mas encharcada no pecado. Precisamos lembrar, todos os dias, que nós temos diante de nós a possibilidade de ver se estamos sendo enganados ou não, irmão. Infelizmente, a história da igreja é manchada por pessoas que torciam uma palavra que só tinham acesso àqueles que podiam ler, naquela língua que só eles podiam ler. E até hoje, por causa da ignorância, por causa da falta de cultura, de um povo que não quer acessar para conferir, ainda existem aqueles que são tocados por ventos de doutrinas vãs. E impressionantemente, assim como a grande multidão só queria pão, e os poucos queriam estar com Cristo na cruz, ainda assim a igreja nesse tempo tem sido manchada e marcada, não reconhecida pelos irmãos que amam uns aos outros, mas sim pelas grandes e megas estruturas, com referências que buscam ser maiores que Deus, porque foram tocados pelo fermento dos fariseus. Por isso, cuidado com o fermento dos fariseus. Essa chave de revelação, a revelação da palavra de Deus, ela chega até nós, e eu quero ler com você duas referências de Paulo. São textos que eu gosto muito, são textos que acredito que precisam ficar marcados na nossa trajetória. O primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios 5, versículo 18, e é um trecho, não é longo, mas é um pouquinho mais comprido do que o normal, não é só um. 2 Coríntios 5, 18, Paulo fala para nós a respeito de um trabalho que o Senhor nos deu. Seguidamente eu cito isso assim de cabeça, mas hoje nós vamos ler junto comigo, e foi tema também, e aí sugestão para você que quer assistir alguma coisa aí, uma sequência de mensagens. Nosso primeiro seminário, cujo tema era tempo favorável, era baseado nesse texto aqui. Diz o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 18, diz assim: Ora,
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cara. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmão, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor nos chama e nos entrega, nos confia um ministério, o ministério da reconciliação, irmão. A gente está convivendo aqui há 2 dias, correto? Não é difícil dar confusão. Não é. O telefone sem fio, né? Lembra daquele... Um fala no ouvido do outro, que fala no ouvido do outro, que fala no ouvido do outro, que fala no ouvido do outro, chega lá do lado, outra história, não é? Não é difícil dar confusão, irmão. Não é difícil entre um e outro. Qual foi? Quem é que jogou bola? Cadê o Chico? O Chico chegou lá no quarto, estava alinhando as últimas coisas da mensagem, chegou de maneira desaforada de camisa do Inter. E ele chegou todo suado, sim, né? Jogamos um futebolzinho, não sei o quê. 30 minutos de alto padrão, não sei o quê. Bom, bueno. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ti, Chico, lembra? Ninguém brigou? Amém. Ninguém brigou. Pelo menos até a hora que ele estava lá, né? Não sei. Ninguém brigou. Que bom. Pergunto para você. De tempo em tempo a gente precisa. Chama a família, reúne. Ô pessoal, deixa disso, deixa daquilo. Vamos para... Por que tu ficou assim? Por que tu ficou assado? Não tem? Vamos fazer uma reunião de família. Quem já fez reunião de família? Levanta a mão. É brabo, né? Quem é que foi tu mesmo que convocou a reunião de família? Levanta a mão. Eu não convoco. Eu não convoco, porque a gente reconcilia um negócio e depois tem que fazer outra reunião para reconciliar a briga que aconteceu na reunião. Né? Ai, que coisa brava. Mas assim, reconciliar é algo importante. A gente precisa botar um na frente do outro, às vezes assim, por que tu tá bravo com ele? Não, eu não estou bravo. Tu tá bravo com ele? Não, eu também não estou bravo. Então quem é que tá bravo? Sou eu, que vocês dois estão me tirando para bobo. De tempo em tempo a gente precisa entender que há um ministério que foi entregue para nós de reconciliação. Essa reconciliação, ela é diretamente envolvida com a nossa salvação. É a reconciliação do homem pecador, que é inclinado e direcionado por uma natureza humana, que vive os princípios e os valores do mundo com Deus. E reconectado com Deus, de volta, unido com Deus novamente, ele precisa entender que esse coração duro precisa de conversão. E ele precisa desse processo de transformação, conhecendo a liberdade, conhecendo a verdade e sendo liberto por essa verdade, ok? Só que as confusões entre nós, elas também dão um indicativo de que há pessoas entre nós também, quase todos que estão envolvidos na ladaia, que somos inclinados por uma natureza de pecado. Por quê?
Porque, via de regra, a contenda, ela é uma queda de braço para quem tem mais direito. Sim ou não? Eu estou certo. Não, eu estou certo. Eu estou certo. Não, eu estou certo. Até que alguém saiba o que é certo. Ok? E a resposta está aqui. Mas a resposta daqui não diz que o cachorro dorme na rua ou o cachorro dorme dentro de casa. A resposta que diz aqui é a que tu precisa abrir mão do teu direito para ter o caráter de Cristo. Ok? Ou seja, pega o teu direito, prega ele na cruz e seja servo, não seja servido. Porque se dois querem, vamos brigar para ver quem é que lava a louça. Ninguém briga para ver quem é que vai servir. A não ser que brigue para ver quem é que vai se aparecer, né? Mas aí é outra história. Você entende? Quando nós entendemos que aqui, o que Jesus está nos trazendo, é dizendo para nós o seguinte: chegou o tempo de acabar essa bagunça. É chegado esse tempo. Vos foi entregado isso como igreja. Povo, o ministério da reconciliação é dizer para nós o seguinte: eu dei para vocês Jesus, agora fica para vocês essa bronca. É isso que você tem que resolver. Mas aí não, eu não gosto de me envolver. Então tá, irmão, vai ficar em casa jogando videogame. Não quer se envolver, irmão. Tu não quer ser um com ninguém. Não quero me envolver. Falei com um camarada esse tempo, empolgado. Se tudo der certo e assim Deus quiser, assim que for fundada a unidade da fase de Santa Cruz, eu estou mudando para lá. E o cara me disse o seguinte: estou namorando uma pessoa lá em Santa Cruz. Eu disse: cara, vamos embora para Santa Cruz então comigo, né? Estou juntando uma equipe, né? Tem que montar alguém, chegar sozinho lá. E ele: não quero me envolver. Eu disse: o que tu quer então, cara? Eu já me irrito com isso daí. Quem quer namorar, mas não quer se envolver, quer o quê? Quer ser vergonhice. E já perde a moral comigo, já não tem muito assunto. Sabe por quê, irmão? Chega aqui na igreja. Estamos frequentando, tá tudo bem. Legal, legal. Mas não quero me envolver. Quer te envolver em quê, irmão? Não quer te envolver no quê, irmão? Tá, mas deixa a gente se envolver contigo. Não, eu não quero que ninguém se envolva comigo, não. Então o que tu quer, irmão? Veio para jantar? Mas janta só no retiro, na igreja não tem. Não, mas o que tu quer, irmão? O que tu quer com Jesus, se tu não quer te envolver com Ele? A mesma aventura que o meu colega quer com a namoradinha lá? O que tu quer? Se chegar um cara aqui, cadê os pais de menina aí? Levanta a mão quem é pai de menina. Ei, Jonathan, chega aquele rapaz. E aí, sogrão? Quais são as tuas intenções? Não é, Dail? Quais são as tuas intenções? E ele chega, bota o pé em cima do sofá. Aquele Nike Air Jordan. Do Paraguai. Porque ninguém compra original, não tem. Aí, só que o cara foi velho já, entendeu? Foi velho, né? Ele compra para botar uma prateleira de casa, né? R$3.000 no calção. Aí, bota lá. Não, eu não quero me envolver com ela. Aí você vai dizer: não, então tá. Se bem que tem uns pais que são tão apegados nas filhas que eles falam: melhor se envolver, mas não quer nada com ela, melhor que ela não vá embora de casa. Mas, irmão, você me entende?
O ministério da reconciliação predispõe uma vontade de alguém que quer voltar a se relacionar, estar conciliado, estar perto, assumir uma responsabilidade de viver unido como igreja. Você entende? O ministério da reconciliação, o trabalho da reconciliação da igreja é dizer o seguinte: porque aquilo que você... Como é que Jesus falou para Pedro? Que for... Que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. É isso que nós estamos falando, crente. Ligar e desligar era a expressão que era usada pelos rabinos para aceitar pessoas na sua sinagoga e desligar pessoas da sinagoga, entende? Porque você vai ver de várias formas e várias circunstâncias aonde Paulo orienta as suas igrejas a expulsar algumas pessoas da igreja, sabe? É isso. E ligar e desligar diz respeito a isso. E quando nós temos o ministério, o trabalho da reconciliação, nós estamos dizendo o seguinte: serão ligados em Deus aqueles que assim querem viver essa vida. Ok? Não é um absurdo isso que eu estou falando? Até porque nós temos essa liberdade de querer ou não. Você chega, as portas estão abertas para você entrar, mas você permanece dentro ou não permanece dentro. E se você quiser estar dentro, você vai estar dentro. E existe reconciliação para você. Agora, se você não quiser isso, irmão, você fica flertando e orbitando ao redor da igreja, como aquela pessoa que bate no peito e diz que sabe nadar, mas não nada longe da margem, porque é cheio de si para não precisar da igreja, porém não vai para tão longe, porque sabe que se der uma cãibra, vai ter um irmão que se compadece que vai alcançar. A gente fica orbitando. Porque acontece isso, geralmente com quem? Aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Quem conhece Jesus em um momento da vida e tem um relacionamento intenso com Jesus, depois que resolve sair para fazer alguma aventura, ele faz, mas sempre com o pé atrás, sabe? Conhece alguém? Quem conhece alguém assim que já fez isso? Fica com o pé atrás, vai, mas não vai muito. Tinha um guri na fase que dizia para a namorada dele por telefone, no meio da pandemia, quando elas não podiam visitar, dizia para ela assim: oi, Stephanie, vai, mas não vai muito, hein? Tá, vai, mas não vai muito, hein? Era Stephanie. Oi, Stephanie, não é tu, né? Sei que não é. Não é, né? E dizia assim: vai, mas não vai muito. Porque é isso, cara. Quem não quer compromisso, assim como não quer dizer que não quer dizer que quer. Porque quer ficar nesse negócio aí. E é sobre isso que nós precisamos entender, que a responsabilidade da igreja é estar aberta para receber quem quer esse compromisso. Mas agora quem quer ficar nessa historinha, lembra quando Jesus falou a respeito das pérolas aos porcos? Lembra quando ele falou de dar o que é sagrado aos cães? Ele falou: vocês precisam estar dispostos a servir e a ajudar. Porém, lembra, aqueles que hoje estão tão envolvidos na sua impureza, eles não vão reconhecer aquilo que é precioso, e os porcos vão morder e cuspir fora, porque não vão valorizar aquilo que é importante. E os cães se voltarão contra você. Por quê? Porque você entrega aquilo que é sagrado para alguém que responde com violência. Ou seja, se alguém não quer de fato esse compromisso, nós precisamos ocupar o nosso tempo e a nossa disposição para aqueles que assim também respondem com disposição. Ou não, irmão? Você entende o que nós estamos falando? Existe um tempo, olha para frente, os campos estão brancos, prontos para a colheita. E você está querendo arrancar do chão aquele que não está pronto. Ou ficar tentando juntar aquilo que já está empodrecido. Porque é tempo, e o tempo já chegou, de reconciliação. E a reconciliação Deus nos entregou como igreja. Não como pessoa sozinha num canto, mas como igreja. Como reunião, como assembleia, como pessoas convocadas para fora da sua vida. É isso.
Esse é o ministério que foi nos entregado. E nos foi confiada a palavra da reconciliação, irmão. Poxa, esse é o tempo. Outro texto bem rápido, só para a gente concluir. Essa responsabilidade de ligar na terra e no céu não foi só para Pedro, mais tarde ali, em Mateus 18, ele vai estender para todos os apóstolos e assim também para a igreja. Em Efésios 1, 17, abre para nós aí, Joãozinho. Efésios 1, 17, um dos textos mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Tomara que... Não é teu esse texto, não, mano? Não, né? Para amanhã? Acho que não. Efésios 1, 17 diz assim, é do 17 ao 23, tá? Diz assim, posso ler, irmão? Tá acordado aí, crente? Bem legal esse texto, cara. E assim já se encerra. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Repita comigo assim, a igreja, a qual é, repita, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, esse texto aqui daria um seminário inteiro sobre ele. Mas, talvez a gente faça de Páscoa aqui. Me apaixonei por esse texto, mas hoje eu vou só passar por cima rapidinho. Lembre-se que Éfeso era aquela cidade de muitos templos, de muitos deuses, ok? Aonde houve a revolta dos ourives, lembra? Né? Que aqueles homens que faziam ídolos se revoltaram contra Paulo e o expulsaram da cidade. Lembra disso? Ok? O que acontece? Quando Jesus está falando para esse povo de Éfeso, na introdução, na oração que ele faz, quase sempre antes de todas as cartas, ele faz uma oração por aquele povo. Ele clama e pede a Deus para que aquele povo tenha sabedoria e pleno conhecimento de Deus. Que os seus olhos sejam abertos, que Deus ilumine os corações, ilumine os olhos do coração da igreja, para que eles saibam 3 coisas. E essas 3 coisas, nós precisamos entender que é a base de tudo aquilo que nós precisamos anunciar com a nossa vida e como igreja. A nossa maior responsabilidade é apresentar essas 3 coisas. A primeira coisa, diz o seguinte: a esperança da vocação de vocês, ou seja, a esperança pela qual nós fomos chamados para viver. Nós falamos sobre isso. A esperança em Cristo, na redenção de Cristo, na reconciliação de Cristo, na igreja que é o corpo de Cristo, a esperança que nós vamos ser transformados. Nós precisamos anunciar, precisamos viver, precisamos ter os nossos olhos abertos para entender a vocação, a esperança da nossa vocação. Ou seja, por que nós estamos aqui? Por que nós continuamos crendo?
Por que existe ainda esperança? Por que quando existe dor ainda existe esperança? Porque eu fui chamado por quê? Para viver nessa esperança. A igreja tem a responsabilidade de anunciar essa esperança. Segundo ponto, e para mim o mais bonito de todos, irmão, diz assim: qual é, saber, né? Que Deus nos ilumine os nossos olhos, para que a gente entenda e saiba, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui, Deus não está falando que nós receberemos alguma herança. Ele está nos chamando de herança. Deus está olhando para a sua igreja e dizendo o seguinte: eles são a minha herança quando acabar tudo isso. A igreja que vai chegar, aqueles que vão responder ao chamado, aqueles que vão estar comigo, aqueles que vão viver essa nova trajetória de igreja, essas pessoas aqui são a minha herança, aquilo que eu vou levar comigo. Entende, irmão? No teu relatório anual de relação de bens, o que você colocou? Leandro tem 2 filhos, o tio Chico tem 2 filhas, tá? Leandro tem a casa dele, tem o carro, o tio Chico tem a casa dele, tem o carro. E eu pergunto para vocês dois, um em cada ponta assim, é difícil de olhar os dois. Qual é a tua maior herança? Qual é a tua maior herança? Tem nome e sobrenome, personalidade forte, uma misturança entre esse pai e essa mãe. A maior herança são os filhos, que vão continuar um legado de uma família, que vão seguir uma história. Jader, o Mateus está chegando aí. Oi, Igor. Imagina, chega o cara com aquele Nike, hein? Mas se for o Mateus, não vende Nike, vende New Balance. Hã? Mas assim, irmão, a verdade é que Deus olha para nós e entende que o resultado dessa promessa é a herança que Ele tem. É a herança que Ele tem. E nós precisamos entender e lembrar e anunciar. É a nossa responsabilidade dizer o tamanho da riqueza, da glória dessa herança. O tamanho que é, velho, o que Ele fez na tua vida. O tamanho que é a transformação que Ele fez para te levar até o céu e tu viver eternamente como filho. E Ele olhar para a tua vida e dizer assim: essa é a minha herança. Isso é o que valeu. Quando passou a régua, as coisas que não importam passaram e o que restou foi isso. Foi essa transformação na tua vida, essa transformação na tua vida que chegaram até aqui. E essa transformação só foi possível porque o peso da glória, da riqueza da glória de que é esperada pela sua igreja foi anunciado. Lembra que existe um Deus que aguarda você no céu para viver eternamente com você. Tem noção disso? E Ele te trata com tanta preciosidade que você é a maior herança que Ele tem. A igreja de Cristo é a maior herança que Deus tem. E o terceiro ponto é: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? E Ele explica esse poder sobre nós dizendo o seguinte: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Lembra-se que Éfeso era um lugar de muitos deuses, essa mística fazia parte da sua cultura, e ele diz: acima de tudo
dos principados, potestades, poderes, domínios e tudo o que possa se mencionar, não só naquele século, como também nos que vão estar por vir. Ou seja, sobre tudo e sobre todos, Deus está através de Jesus. Esse é o poder que Ele exerce em quem? Em você. O mesmo poder que foi exercido em Cristo ressuscitando, é o tamanho do poder que Ele exerce sobre a tua vida, te trazendo da morte para a vida, te fazendo ser transformado. Pergunto para você, você já parou para pensar e acha que você não tem jeito, irmão? Sim ou não? Ou você já respondeu para tua mulher, para o teu marido, algum dia assim, mas tem que ver que eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, e não tem jeito. No trabalho, as pessoas tentam te dar um feedback positivo, te dizendo que tudo que tu fez está errado, né? Não tem questão, quer te dar um feedback, hein? Muito bem, não sei o quê, mas isso, mas aquilo, daí tu vai como calcular tudo, então não tinha nada certo. E você parou e pensou assim, azar, sou assim mesmo, não mudo mais. O poder de Deus foi revelado fazendo com que o Filho ressurgisse dentre os mortos. Tá? Acha fácil isso? Fácil é resolver a tua ladainha. Agora tirar o cara 3 dias depois de morto, voltar à vida, aí, graças a Deus. Como é que ele está? Ai, glória a Deus. Então, irmão, esses são os 3 pontos importantes que nós precisamos anunciar. Mas o final desse texto encerra a nossa mensagem, que diz assim: Deus sujeitou todas essas coisas debaixo dos pés de Cristo, ok? Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para que Cristo fosse o cabeça de todas as coisas, Deus deu para Cristo a igreja. Ou seja, para que Ele tivesse domínio sobre todas as coisas, era necessário que Ele ganhasse algo. E completa dizendo o seguinte: deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja é a plenitude de Cristo. Ou seja, a igreja completa, dá sentido completo, ela fecha um processo e um ministério de Cristo que começa na cruz, mas termina com a igreja, com o ministério da reconciliação. Deus enche o mundo inteiro e todas as coisas com a presença gloriosa do seu Filho, através da sua igreja. Esse texto aqui está dizendo que para esse mundo só há esperança, porque Deus deu a Cristo a igreja. Porque se nesse mundo o Filho se revela, Ele se revela através do Espírito que está na igreja. E você que está com a igreja estampada no seu peito, dizendo que ela é a reunião daqueles que foram convocados por Deus. E você está com isso estampado no seu peito, dizendo o seguinte: essa igreja aqui pode estar meio bagunçada, mas a igreja que está aqui no meu peito, no meu coração, ela tem o seu sentido completo. Sabe por quê? Porque ela é a plenitude de Cristo. Ela completa, ela dá sentido completo, ela traz o final da história. Não pelas pessoas que estão, mas pelo Cristo que se manifesta através das pessoas. Você entende isso, irmão? Sim ou não? E essa é a nossa responsabilidade. Tu quer responsabilidade maior do que essa? De que a tua vida, uma participação na tua vida, ela completa um corpo cujo cabeça é Cristo, e que tem o fundamento de alcançar a humanidade perdida e trazer para perto de Deus novamente, trazer para consigo mesmo toda a humanidade. Quando eu li esse texto, eu precisei pensar tanto, para não ser muito genérico,
Para trazer uma aplicação mais clara e mais objetiva para você. Objetivamente, eu preciso te dizer, irmão, a responsabilidade da igreja é que a gente esteja próximo, instrua, capacite, se ajude, se ame, se comprometa, se dedique uns para os outros. Isso não é novidade para ninguém. Mas o motivo pelo qual nós fazemos isso não é porque eu quero e porque tem que ser feito, mas é porque há uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Você entende isso? Deus deu para nós uma responsabilidade muito grande. Quando você entrega a sua vida por alguém, quando essa pessoa olha para a sua cara, é a vida de Cristo que ela está vendo através de você. Mas não para que você se envaideça, pelo contrário, é para que você entenda o quanto Deus é bom, porque até mesmo através de você, Ele tem agido. Você entende isso? Há uma grande responsabilidade para você ficar na sua casa, atirado com os pés para cima. Deus tem te capacitado, te feito viver coisas tão bonitas, tão importantes, para que você faça o que com isso? Para que você faça o que com isso, irmão? Jesus decidiu viver com os 12. Paulo teve na sua trajetória Timóteo, Silas, Barnabé. Pedro teve Tiago, João, parceiros de jornada. Você tem um parceiro de jornada, não tem? Alguém que esteve com você no início da sua trajetória. Pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido, né? Alguém que te acompanhou. Nós temos um grupo aqui na igreja que anda junto há mais de 15 anos. Faz tempo que eu falo que é mais de 15 anos, faz mais de 15 anos. E vira e mexe, nós estamos lá. E geralmente é nas horas difíceis, não são nas horas boas. Muitas pessoas foram acrescentadas nesse grupo, mas somos parceiros de jornada, cara. A gente viu meninos se transformarem em homens, e hoje se tornarem referências nas suas casas, e Deus nos deu o privilégio para isso. A gente tem visto as crianças crescerem, daqui a pouco são tudo adolescente, meu Deus. Que Deus nos ajude. Mas a gente tem o privilégio de passar por isso junto, irmão. E de ver pessoas entrando no reino dos céus. E você, como um grande amigo meu que parava nas esquinas e fazia assim. É por aqui. Ó, a porta está aberta. Hoje eu precisei ser despejado do meu quarto. E eu disse, tem vaga para mim lá, Rafa? Não, ô, irmãozinho, pode chegar. Pode ficar aqui, ó, caminha boa aqui, sentei e quebrou. Rafa só me dá a porta certa, mano. É que eu não estava no shape. Parceiros de jornada, nas boas e nas ruins, né, Rafinha? Mas dormimos no chão mesmo, não deu problema. Mano, igreja é isso, cara. Se você não tem alguém que anda com você há muito tempo, que te ajudou nos momentos mais difíceis, eu quero te convidar a fazer parte dessa família de verdade. Não é fácil, cara. Nós somos bem seletivos, complicado. É difícil você chegar. É verdade. É difícil mesmo. Nós somos complicados, irmão. Porque é o seguinte, a gente está na batalha para se dar mal, entendeu? Se você gosta de muito conforto, você não vai ter lugar nesse bonde. Mas depois que você chega e se identifica e entende que a nossa pequena congregação, um pedacinho da igreja, é de gente que está disposto a abrir mão da sua vida em favor dos outros, e você também quer isso, a gente começa a andar junto. E quando a gente está andando junto, meu irmão, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Se a gente está andando e continua andando junto, ninguém fica para trás. Ou continuam todos ou nenhum vai. Amanhã a Jéssica vai falar um pouco mais sobre isso.
quero te pedir. Na primeira carta de João, epístola de João, ele começa dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, a vida que se manifestou, e nós a vimos, e dele damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Existe uma alegria que só se completa quando nós anunciamos uma verdade e temos à nossa volta uma multidão de pessoas, cada um com a sua multidão, mas que não estão interessadas no pão, não estão interessadas no milagre, mas que estão interessadas em tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus nessa jornada. A responsabilidade da igreja, ela é muito mais do que fazer pequenas coisas em um movimento litúrgico, mas sim estarmos dispostos a suar para que outros se refresquem, a estar disposto a trabalhar para que alguns descansem, a estar disposto a se doar para que não falte quando aquele que não se doa sustenta o seu egoísmo. A igreja do Senhor, ela está disposta a morrer, até mesmo por quem não merece. Tomar a cruz é dizer: amar aquele que me ama, qualquer pagão faz, mas me dedicar, me importar e me entregar por aquele que me persegue e me faz sofrer, demonstra a verdadeira característica, a verdadeira responsabilidade de alguém que é a igreja do Senhor. E nós dizemos isso para que a nossa alegria também seja completa. Amém? Fica de pé então no seu lugar, vamos orar. Seus olhos fechados, curva a tua cabeça. E eu encerro essa minha participação no retiro com o coração satisfeito, porque mais do que 2 mensagens, houve um poder que foi revelado ao teu coração. E até agora eu tenho certeza que você, assim como eu, não tem desculpas. Não tem desculpas. A igreja do Senhor, ela manifesta a plenitude daquele que invade toda a criação através da igreja, o corpo de Cristo. Mas Senhor, quem dizem que eu sou? Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus que é vivo. Tu também és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te entregarei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado também no céu. O que desligarem na terra será desligado também no céu. Essa é a nossa responsabilidade, Pai, como igreja. Somos mais do que um grupo de pessoas que falam a respeito de textos e princípios e valores. Somos homens e mulheres vocacionados a uma esperança. Somos homens e mulheres que decidiram viver, manifestando a cada dia a riqueza da glória, da herança de Deus. Existe uma glória que nos espera, que muito supera
as tristezas e as frustrações desse mundo. E baseado, Senhor, nessa glória, respondemos ao Teu chamado, nos jogando, nos envolvendo, nos reconciliando. E quão suprema e grandiosa é a manifestação do Teu poder em nós, capaz de nos transformar, Senhor. Porque pelo mesmo poder, Senhor, que Tu trouxe da morte para a vida, o Teu Filho amado, a nós resta acreditar que transformação semelhante acontecerá em nós, Pai. Nem que seja no último dia, para que pudéssemos viver juntos na Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai, que o Senhor está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. O nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Será que queremos isso, Senhor? Será que queremos isso, Pai? Será que queremos essa reconciliação, Pai? Será que queremos essa nova vida, Senhor? Será que estamos dispostos a viver assim, Senhor? Tu sabe que cada um que está aqui vive um tempo da sua trajetória, uma fase, um momento, tem as suas tristezas, as suas frustrações, as suas dificuldades, as suas limitações, mas ainda assim, Senhor, Tu nos chama de igreja. Somos o Teu corpo, Pai, somos uma família, vivemos unidos, Pai, contigo. Em momentos como esse, Senhor, celebramos, comemos juntos, brincamos juntos, oramos juntos,
resolvemos uns os problemas dos outros, tentamos, nos metemos, ajudando, atrapalhando, mas com boa vontade, tentando ajudar. Cuidamos uns dos filhos dos outros. E daqui a pouco, Senhor, eles estarão cuidando de nós. Que possamos agir com responsabilidade, Pai. Porque os caminhos que estão a seguir serão percorridos. E que a nossa vida seja essa seta que aponta para Ti, Senhor. Quão difícil é, Senhor, eu sei. Mas que não seja inútil cada uma dessas mensagens. Que não seja inútil o exemplo das nossas vidas. Amanhã eles vão estar cuidando de nós, Senhor. O legado que fica, a herança que deixamos a esse mundo, é tudo aquilo que com responsabilidade apresentamos à igreja que vai continuar. O hoje é só um sopro. Amanhã estaremos todos juntos. Hoje é só um sopro. E qual a responsabilidade que temos tratado da Tua herança, Senhor? Age em nós, Senhor. Usa-nos, Pai. Nos comprometemos contigo, nos compromissamos contigo. Que não seja o calor, Senhor, que não seja a comodidade, que não seja a indiferença que nos impeça de andarmos juntos. Continua conosco, Pai. Dependemos de Ti e dependemos dessa verdade, Pai. E dependemos dessa verdade, Pai. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Nos encha, para que tudo seja cheio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. E o mundo aguarda ansiosamente a tua manifestação e a minha como igreja, para que ele veja muito mais do que ele espera e encontre uma porta aberta para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então aplaude o Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia.